E a gente volta no programa de Utilidade Pública de hoje falando sobre as doenças periodontais. Vocês já viram aí, acompanharam no primeiro bloco, aqui no bate-papo com o doutor Fabiano Alvim Pereira, o doutor cirurgião, dentista, especialista em periodontia, que há uma continuidade. Está ali o problema da saúde bucal, na sua gengiva, você não cuidou, vai evoluir. E se continuar, a pessoa não tomar nenhuma atitude, não procurar o médico, não procurar o dentista, não fizer nenhum tipo de tratamento, onde é que isso vai parar? Então, a doença periodontal ela é uma doença crônica, como a diabetes, como a hipertensão arterial, como doenças cardiovasculares. E é uma doença que merece um cuidado e um acompanhamento ao longo da vida. O importante não é saber aonde ela vai parar simplesmente, e sim o que acontece de problemas enquanto eu estou com essa doença na minha boca. Então, a doença periodontal, para te responder, ela vai parar com a perda dental. Ela só para quando eu perco o dente. Ela fica tão grave, reabsorve tanto osso que esse meu dente não fica mais inserido na boca. E eu acabo perdendo. Mas esse transcurso que existe entre essa doença ir se agravando e perder o dente pode trazer alguns comprometimentos sistêmicos. A gente já conversou anteriormente também sobre as doenças que podem sofrer uma contribuição negativa da doença periodontal. Então, hoje nós temos trabalhos mostrando a associação da doença periodontal com diversas outras doenças também prevalentes na sociedade, como a diabetes, como a doença cardiovascular, como o Alzheimer, doenças pulmonares, como doença de pneumonia no transhospitalar. Ou seja, começou ali na boca, a pessoa não cuidou, vai evoluindo, vai se espalhando aí, vai ramificando de uma forma ou de outra, impactando negativamente no resto do corpo. Isso, a doença periodontal é basicamente uma inflamação. Essa inflamação acontece numa resposta à bactéria. Existe bactéria na superfície do dente. Essa bactéria produz toxina e a minha gengiva vai responder a essa toxina inflamando. Só que essa inflamação não fica simplesmente retida naquele local, na gengiva. Ela vai se espalhar e causar um perfil pró-inflamatório do nosso corpo. Ou seja, nosso corpo como um todo vai ficar mais inflamado do que o normal. E essa maior inflamação do corpo, juntamente com essa infecção bacteriana, de vários tipos bacterianos, vai predispor e aumentar a gravidade e diminuir o controle, por exemplo, o controle glicêmico num diabético, pode aumentar o risco de desenvolver placa de ateroma num paciente que tem risco cardiovascular. A gente está trazendo aqui, desde o do bloco anterior, a questão dos índices. Olha, 1 em cada 2. Mas a gente está considerando aí que população, quando o senhor está falando 1 em cada 2 pessoas vai apresentar esse tipo de problema? Isso. Isso tudo são médias, Dânia. Então, nós temos alguns trabalhos relevantes do ponto de vista mundial que avaliam populações americanas, populações europeias, e se chegou a esse número de 1 em cada 2 habitantes adultos ou idosos desenvolvem a doença periodontal. Mas quando a gente traz aqui para Sergipe, inclusive vocês têm uma pesquisa sobre isso, esses números aumentam? Isso, esses números são dependentes dos fatores de risco que essa população está exposta, sujeita. Então, nós temos um trabalho com trabalhadores rurais da citricultura aqui no interior do estado. Sou professor da Federal de Sergipe, do Campus Lagarto, e nós vimos que esses índices de presença de doença periodontal para a população de trabalhadores rurais específica, nós avaliamos mais de 260 trabalhadores e nós tivemos doença periodontal em 94% dessa população. Só 6% dessas pessoas não tiveram nenhum grau de doença. E o que nos espantou mais ainda é que metade desses 94, um pouquinho mais da metade, teve o grau severo de doença, ou seja, o grau de doença periodontal que tem um grande risco de levar à perda dentária. E a perda dentária durante muito tempo, sentir uma dor de dente, tira o dente, né? Durante muito tempo, isso foi um péssimo hábito da população como um todo. Muita gente por medo de ir ao dentista também, né, doutor Fabiano? Mas, assim, hoje já se sabe que isso, a retirada desnecessária, perda dos dentes, compromete a mastigação. Com certeza, com certeza. A perda do dente é a última alternativa quando não existe mais nenhum tratamento para ser feito de recuperação desse elemento dental, mas ela deve ser fortemente evitada.
O número de dentes na boca é diretamente proporcional à qualidade de vida. Existem inúmeros trabalhos mostrando que pessoas com maior número de dentes na boca são pessoas que desenvolvem maior qualidade de vida, inclusive ligando esse número à longevidade. Então, pessoas que têm maior número de dentes na boca, não têm dentes perdidos, são mais longevas do que pessoas que têm dentes perdidos. Então, deve-se evitar ao máximo a perda dental. E como que se evita? Fazendo o que nós falamos no primeiro bloco, a prevenção. Então, indo ao dentista no primeiro sinal, evita inclusive a questão do mito do medo ao dentista. Toda vez que eu vou e existe uma doença incipiente, uma doença inicial, é muito mais fácil de se tratar, muitas vezes não precisa lançar mão de anestésico, é um tratamento muito menos complexo, que causa muito menos dor para o paciente, causa muito menos desconforto, e prevenir é a melhor técnica para se perder o medo do dentista, porque aí nunca se vai ter dor de dente, nunca se vai ter um problema mais grave que precisa de uma intervenção maior. O senhor falou em dor. A gengivite, a pessoa sente dor, porque geralmente o que leva as pessoas à busca de um profissional é justamente a dor. As pessoas querem ficar livres da dor. A gengivite, a doença periodontal, já numa fase crônica, a pessoa sente dor? Então, a gengivite não causa necessariamente dor. Então, esse é um problema, que a pessoa não vai procurar tratamento porque sangrou determinada Deveria região. ser visto como um ponto positivo, né? Acaba sendo um problema porque... Pela falta de busca na resolução desse problema. Então, essa falta de dor leva à negligência por parte do paciente em buscar o tratamento. Quando a doença está mais avançada, a doença já existe perda óssea importante, começa a haver mobilidade dentária e aí sim começa a causar dor. Mas a dor seria em um caso extremo, onde seria bastante difícil a solução do problema. Eu sempre traço um paralelo de doença periodontal com os tipos de câncer. Câncer também é uma doença silenciosa, é uma doença que não causa uma dor e acaba, às vezes, o tratamento ficando mais complicado, porque a doença só é interceptada e começado a tratar quando ela já está em estágios mais avançados. Doutor Fabiano, a gente vai dar mais uma pausa, a última do programa de hoje. A gente precisa ir ao intervalo, mas a gente volta já com mais alertas sobre a questão das doenças periodontais. 2 minutos.